Olá, meu amigo que quer saber um pouco mais sobre o mundo. Meu nome é Cauê Teixeira e o assunto da aula de hoje são as portas lógicas. Para a gente começar a falar de portas lógicas, antes de eu explicar o que é uma porta lógica, a gente precisa ter um conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio que a gente precisa é o da lógica booleana. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de número binário, sabe? 0 e 1. Basicamente, isso é a lógica booleana. A lógica booleana na programação que a gente conhece é muito tida como true e false. Sim, não, verdadeiro e falso. 1 e 0. O 1 equivale a quando algo deu certo, a quando algo funcionou, quando algo ligou, quando algo foi ativado, quando algo é verdadeiro. Ou seja, o bit 1 é igual à condição verdadeira em binário. Beleza. E o 0, ele corresponde ao exato contrário. Quando algo não foi ativado, quando algo não foi ligado, quando algo é falso. Aqui eu coloco que o sim é a mesma coisa que verdadeiro e é a mesma coisa que 1. O não é a mesma coisa que falso e é a mesma coisa que 0. É assim que funciona a lógica booleana, utilizando os números binários 0 e 1. Se você não sabe o que são números binários, recomendo que você dê uma rápida pesquisada aí no seu Google, mas, te resumindo, é basicamente um jeito de expressar qualquer coisa utilizando apenas o número 0 e o número 1, beleza? Bom, vamos lá. Para a gente falar sobre portas lógicas, que é um componente eletrônico, eu preciso te explicar algumas coisas sobre sinal elétrico. É importante que você já tenha na sua mente, para a gente seguir a aula aqui, o conceito de voltagem, né? Que é a diferença de potencial entre dois pontos que estão expostos ali, um eletricidade e o outro não. Isso cria uma diferença de potencial, a gente chama isso de voltagem. Se esse conceito não está bem firmado na sua cabeça ainda, eu tenho uma outra aula que eu falo sobre isso. É só você ir lá assistir, vou deixar aí na descrição do vídeo. A lógica booleana aplicada no sinal elétrico, ela diz que quando um sinal for zero, esse sinal é zero mesmo, é nenhuma voltagem. Ou seja, meu equipamento está desligado. O sinal que corresponde a essa situação é o número 0 em binário. Quando eu liguei esse meu equipamento, o sinal que corresponde a essa informação é o sinal 1, o sinal de verdadeiro, o sinal de sim, o sinal de ativado. Aqui eu coloquei para a gente um gráfico que representa um nível baixo de voltagem e um nível alto de voltagem. Quando o nosso gráfico aqui faz a curva chegando no topo lá, o nível mais alto possível, ele vira 1. Ele foi acionado, certo? E quando ele está aqui no nível baixo, que seria o equivalente a nenhum volt, a 0 volt, ele tem o sinal lógico 0, certo? Agora, tendo esses conceitos de número binário e sinal elétrico em mente, agora sim a gente vai partir para o assunto da aula, que é a porcaria da porta lógica. O que é uma porta lógica? Tem alguma coisa a ver com a porta do quarto? Não, calma lá. A porta lógica ela é um CI. O que é um CI? É um circuito integrado. Se você já tem um pouco de conhecimento sobre circuito eletrônico, você sabe que todo equipamento que você tem na sua casa, desde a sua televisão, um controle de televisão, o celular e o computador, que você pode estar assistindo isso pelo computador, ele tem um monte de circuito dentro dele, vários componentes que realizam alguma lógica. Um CI, um circuito integrado, é basicamente esse circuito comprimido ao máximo e pronto. Ele é um chip que já tem esse circuito dentro dele, para você ter menos trabalho na montagem e ocupar menos espaço. Resumindo, um CI ele é basicamente um circuito elétrico ali dentro, escondido dentro de um chip, certo? Aqui eu esqueci de passar o slide, perdão. Mas aqui tem um texto explicando basicamente um puta de um exemplo de CI. É o processador do seu computador, cara. Ele é um monte de coisa fazendo várias coisas. Ele é um monte de amplificador trabalhando com controlador. E todos esses caras são CIs. Eles têm outros componentes dentro dele, outros circuitos dentro dele, séries de transistores e capacitores, que não é o que importa para a aula de agora. Ou seja, uma porta lógica ela é usada para realizar uma operação. O processador do seu computador, basicamente o que ele faz é fazer conta. Quando você digita um K aqui no seu teclado, você aperta a tecla K do teclado, o que ele vai fazer?
ele vai transformar isso num sinal eletrônico, vai ter algum CI, algum componente, que vai processar isso e mostrar na sua tela a letra K. Basicamente, ele está realizando uma operação. E que operações são essas? Agora é a parte que você precisa prestar bastante atenção, que é a parte que a gente vai falar das portas lógicas, dos tipos das portas lógicas e do que cada uma faz. A primeira porta lógica aqui que a gente vai ter que trabalhar com ela é a porta lógica OR, ou traduzindo para o português, a porta lógica OU. Sim, OU, a tradução direta. O que essa porta lógica faz? Basicamente, ela recebe dois sinais. Lembra que a gente falou dos sinais elétricos? Ela recebe dois sinais distintos, que não tem um a ver com o outro. Ela vai pegar esses dois sinais, compará-los e dar um sinal de resposta. Todas as portas lógicas vão fazer isso. Pegar sinais elétricos, comparar a algo e trazer uma resposta. Com exceção da porta lógica NOT, que faz uma função um pouco diferente, a gente já vai falar dela. Voltando aqui para a porta lógica OU, ela realiza a operação de soma. Sim, a soma da matemática. Ela vai pegar o valor da primeira entrada, o valor da segunda entrada, somar esses valores e te trazer um resultado. Que valores são esses? O 0 e 1 da nossa querida lógica booleana. Vou passar aqui para o nosso exemplo da operação. No canto esquerdo aqui, essa representação, em primeiro lugar, perdão, é o desenho da porta lógica OR. Vou voltar aqui que eu acho que está maior. Não. Mas beleza. Temos aqui o desenho da porta lógica OR, como ela é representada com a simbologia correta, a simbologia, no caso, dessa norma. Aqui nós temos uma foto de como ele é na vida real. Sim, não tem nada a ver, mas ok. Bom, voltando para cá, as duas pernas, eu chamei elas de A e B, ou seja, o sinal elétrico A e o sinal elétrico B. Basicamente nomes que eu dei para eles. A saída eu apelidei de X, e aqui eu estou atribuindo valores a ela. Lembra que eu disse que ele ia somar esses valores? Eu atribuí a A o valor 0. Em seguida eu atribuí a B o valor 0 também. Aqui, o que essa porta lógica fez? Ela olhou o A e somou com o B. Se o A é 0 e o B também é 0, 0 mais 0. Logo, o resultado é 0. Ou seja, o sinal que ele envia de resposta é 0. É o nível mais baixo de tensão. É falso. Ele te envia um não. Ou seja, se algo iria ser ligado, ele não vai ligar. Beleza? Vamos aqui para a próxima situação. Agora eu atribuí a A o valor 0 e a B eu atribuí 1. O que ele vai fazer? Ele vai somar os dois. 0 do A mais 1 do B, 1. 0 mais 1, 1. Ou seja, o sinal de resposta agora é 1. 1, como a gente já disse, corresponde ao sinal verdadeiro, a ativação de algo. Ou seja, vai ligar o que tem depois disso. Ele vai mandar um sinal 1, sinal mais alto de tensão. Pronto, seu equipamento ligou. E se for o contrário? E se o A for 1 e o B for 0? Temos aqui também esse exemplo aqui à direita. O A agora é 1 e o B é 0. 1 mais 0, 1. É literalmente 1 mais 0. Não tem mistério nenhum. Dá 1, ou seja, sinal de resposta true, sinal verdadeiro. Temos a resposta 1 que vai ativar o componente que tiver depois. Pode ser uma lâmpada, uma televisão, pode ser qualquer coisa. Entendeu? E aqui embaixo a gente tem mais uma condição. E se os dois forem 1? Porque, ó, se eu pegar 1 mais 1, vai dar 2. Você errou essa conta aqui, você errou essa conta simples. Calma lá. Estamos trabalhando com números binários. Infelizmente, a gente só tem a opção 0 e 1. Os dois sinais sendo 1, ele vai somar os dois e vai dar 2. Não vai dar 1. E agora, se a gente só tem 0 e 1? Muito simples. O 2, ele é diferente de 0. Tudo que é diferente de 0 é o nível alto de tensão. Ou seja, a nossa resposta vai ser 1. A nossa resposta vai ser verdadeira. Certo? Então você nunca vai colocar 2 ali, tá bom? Você sempre vai colocar 1. De verdadeiro, ativado, mandou o sinal mais alto possível, ok? Porque, basicamente, o que essa lógica faz, ela compara se essas duas condições vão te dar um resultado nulo. Se o resultado for nulo, ela não vai fazer nada. Tudo que for diferente do nulo, ativa. Então, se der 2, ela vai entender como 1, certo?
temos aqui uma tabela verdade, explicando o funcionamento dela. O que é uma tabela verdade? A tabela verdade, ela simplifica pra gente tudo isso aqui que a gente fez. Ela traz pra gente as nossas variáveis, as nossas entradas, no nosso caso A e B, e ela traz a nossa resposta, o nosso sinal de saída. A gente pode ver aqui que eu coloquei a primeira linha, eu falo que o A é 0 e o B é 0. Logo, o resultado é 0. Eu estou somando 0 mais 0, 0. É literalmente como se eu colocasse um sinal de mais aqui no meio. É literalmente isso. Aqui, na segunda linha da nossa tabela, eu tenho o valor 0 e o valor 1. Logo, meu x é 1. Igualmente, quando o A é 1 e o B é 0, o meu sinal de saída é 1. Quando os dois são 1, o meu sinal de saída também é 1. Eu coloquei aqui no canto o desenho das portas lógicas trabalhando e a nossa tabela verdade. Se você achou isso aqui interessante ou achou confuso a tabela verdade, fica até o final da aula porque eu vou te explicar como é que você monta essa tabela aqui sem erro, considerando todas as variáveis e que vai te trazer um resultado excelente e que, sinceramente, se você já está aqui, não custa nada você saber também, né? Mas lá no final da aula. Agora, pega todo esse conhecimento sobre a porta lógica OU, empacota, guarda aqui dentro, vamos virar a página, vamos para a porta lógica END agora, traduzindo do português a porta lógica E. Aqui embaixo a gente tem o desenho da simbologia dela e a gente tem ela na vida real. Você percebeu que ela na vida real é igual à porta lógica OU? Sim, os CIs são idênticos. A única coisa que muda o que cada um faz, o que cada um é esse código aqui em cima dele, tá vendo? Que na parte preta aqui está digitado SN74HC08N. Esse código todo corresponde a uma porta lógica AND. Você não precisa decorar o código de cada porta, meu Deus. Não precisa porque quando você precisar usar uma, a gente tem o Google a nosso favor. Você digita lá, qual porta lógica que é essa? Dá Enter e ele vai te falar. Muito simples, você não precisa ter isso decorado. Nada de catálogo assim de componentes você precisa ter decorado. Você precisa entender o que ele faz, beleza? Vamos voltar aqui para a porta lógica AND. Você viu, o desenho dela é um pouco diferente. Ela parece uma letra D, mas ela tem uma coisa em comum. Ela também recebe dois sinais. Aqui, ó, ela recebe dois sinais. E ela também tem uma saída. E o que a porta lógica E faz? Ela realiza a operação de multiplicação. Sim, o vezes da matemática. Ela vai pegar a primeira variável, multiplicar com a segunda variável. E o resultado é a multiplicação delas. Beleza, o que isso tem a ver com E? Entendeu? Você vai sacar na hora que eu começar a te mostrar os resultados. Vamos lá, aqui à esquerda eu te trouxe o exemplo de variável A e B e resposta sendo x igual eu fiz com a porta lógica OU, certo? Aqui, se a gente tiver o sinal A sendo 0 e o sinal B também sendo 0, nós temos 0 multiplicado por 0. 0 vezes 0 é 0. Até onde eu sei, é 0. E agora aqui na segunda condição é onde as coisas vão começar a mudar. A gente tem o sinal lógico A sendo 0. E a gente tem o sinal lógico B sendo 1. 0 vezes 1, 0. Peraí. Se eu ligar só 1 agora, não funciona mais? Exatamente. Se o A for 1, aqui na terceira situação, e o B for 0, 1 vezes 0, 0. Meu Deus, e agora? Quando que vai ligar? Você está multiplicando por 0. Muito simples. Quando você tiver o sinal A e o B 1. Por quê? 1 multiplicado por 1 é 1. Ou seja, diferentemente da porta lógica OU, você só tem uma condição que ela é ativada, que ela traz sinal de resposta, tensão alta, sinal verdadeiro, sinal 1. Ou seja, ela precisa que o primeiro elemento e o segundo elemento estejam ativados. Por isso que ela se chama porta lógica E. Ao contrário da porta lógica OU, que podia ser tanto esse ou esse. É tudo muito simples, tá vendo? Só parece complicado, você tá entendendo, você tá pegando, entendeu? Agora, deixa eu passar aqui o slide. Aqui, beleza. Temos também a tabela verdade
Errei aqui o slide, coloquei porta lógica ou. Era porta lógica AND, tá? Perdoe-me. Mas a tabela verdade é basicamente igual para tudo. Você vai ter variáveis, no nosso caso A e B, resposta, no nosso caso X, e os valores, as condições. A gente já viu as condições aqui. Vou só passar mais uma vez pela tabela verdade para fixar esse conhecimento. Se o A e o B for 0, é igual você colocar um sinal de vezes aqui no meio. 0 vezes 0, resultado 0. 0 vezes 1, resultado 0. 1 vezes 0 aqui na terceira linha, resultado 0. 1 vezes 1, resultado 1. Aqui no canto eu coloquei mais uma vez aqui as portas lógicas com as suas operações. E é desse jeito que a porta lógica AND funciona. Vamos recapitular um pouquinho. Porta lógica OU soma, a porta lógica E multiplica. Beleza? Agora a gente vai para a nossa terceira porta lógica, a porta lógica mais diferente daqui, porque ela vai fazer uma coisa que você pode olhar e falar assim, nossa, para que ela está fazendo isso? Mas é importante. Talvez você não entenda que é importante agora, mas confia em mim. Bom, vamos lá. A porta lógica NOT, ou traduzindo, a porta lógica negado, porta lógica não, fica estranho, então a gente vai chamar ela de porta lógica inversora, ok? Por que inversora? Porque ela vai inverter o seu sinal. Diferente da porta lógica E e da porta lógica OU, que trabalham com 2 sinais e 1 de resposta, a porta lógica NOT, ela só trabalha com um sinal de entrada e um sinal de saída. A gente tem aqui o desenho dela, ela é essa pirâmide deitada com uma bolinha na ponta. Mais uma vez tem uma foto dela para você ver que realmente são todas idênticas, mas o código muda se você reparar ali. Tá, você disse que ela inverte o sinal. Como assim inverte? Muito simples. Se você colocar um sinal de entrada 0, o sinal de saída vai ser 1. E se você colocar um sinal de entrada 1, o sinal de saída vai ser 0. Não tem mistério essa porta lógica. Isso aqui confunde muito quando você está resolvendo um exercício sobre isso, viu? Não vou mentir para vocês, eu faço mecatrônica, já passei por todo esse assunto. E o que eu me confundia com isso... Como eu já disse, eu trouxe aqui o funcionamento da porta lógica NOT, né? Com a variável A recebendo o sinal lógico 0 e devolvendo o sinal 1, depois que passou pela porta. E no exemplo seguinte, a variável A chega como 1 e é devolvida como 0. Inverteu o sinal, não tem mistério, a porta lógica de negação, a porta lógica inversora, não tem mistério nenhum, beleza? Você percebeu que tem uma barrinha em cima do resultado? Lembra que nas outras eu sempre chamava de A e B e o outro eu colocava uma outra letra? Quando o elemento passa pela porta lógica NOT, eu não mudo a letra. Eu simbolizo que ela foi negada. Como que eu simbolizo isso? Colocando exatamente a letra, o nome da nossa variável, e uma barra em cima. É muito comum a gente da eletrônica falar a variável barrada. Quando eu te falar, por exemplo, A barrado, eu estou te dizendo que é o A invertido, o A negado. Então, se eu falar o termo A barrado, você já sabe do que eu estou falando. E tem um outro jeito também de representar que uma coisa está barrada, que é colocando um apóstrofe depois da letra, não sei. O próximo assunto que a gente vai falar agora é sobre a representação da operação. Por que eu voltei aqui na porta lógica OU para usar ela de exemplo? Peraí, o que está acontecendo? Calma, agora a gente não está mais explicando o que ela é. A gente vai explicar como que eu falo isso num exercício, ou como eu falo isso numa resposta. Porque nem sempre vai vir o desenho pra gente. Às vezes vai vir por escrito a operação. E como que ela vem escrito? Igual uma conta matemática. No caso da porta lógica OU, vai vir uma variável mais a outra. Coloquei aqui embaixo pra gente que x, ou seja, o resultado, ele é igual a uma variável, que no nosso caso é A, mais a outra variável, que no nosso caso é B. Lembra que eu disse que a porta lógica OU ela realiza a operação de soma? Literalmente, ela vai somar. Então, o resultado vai ser igual ao primeiro valor mais o segundo valor. Se vier num exercício escrito x é igual a mais b, e você tivesse que desenhar isso, você desenharia o desenho aí de cima. A porta lógica OU, que é esse D com uma barriguinha para dentro, o A e o B, e o X como saída. Matou! É desse jeito que é representado, com um sinal de soma.
Igualmente, na porta lógica AND, ele é representado com um sinal de multiplicação. O x, no caso o resultado, ele vai ser igual à primeira variável, que no nosso caso é A, vezes a segunda variável, que aqui é B. Ou seja, x é igual a vezes B. Ali embaixo eu coloco aqui que ela pode ser tanto representada com o sinal de multiplicação. Eu utilizei o asterístico aqui para não confundir, mas à mão a gente costuma usar o ponto ou o x de multiplicação, ou só grudar as duas letras junto, tá? Quando você tem dois números grudados, você está multiplicando eles. Normalmente com um número a gente coloca entre parênteses, né? A gente coloca um dentro do parênteses, o outro número dentro do parênteses, a gente sabe que está multiplicando, mas quando a conta tem letra, operações algébricas, né? Você sabe que quando você coloca 2x, é 2 vezes x. Aqui, AB é A vezes B. Então, se vier x igual a B, você sabe que é A vezes B, ok? Sem mistério, você vai multiplicar o valor, cara. Você vai multiplicar. E na porta lógica NOT, a gente já falou, é a barrinha em cima. Se vier para você escrito no exercício A com barrinha ou A com apóstrofe, você sabe que você vai ter que desenhar a porta lógica NOT. Esse triângulo bizarro com essa bolinha na ponta. Entendeu? É muito simples, você está vendo que é tudo muito parecido, o que muda são detalhes. É importante você atentar a esses detalhes. Eu recomendo que você volte aí na aula, tire print da sua tela, olhe para o slide e lê os textinhos que eu coloquei, que estão bem resumidos, bem explicativos, que pode te ajudar a entender melhor isso se você tiver com dificuldade. E aqui agora, depois de falar sobre a representação, a gente vai falar sobre as portas lógicas combinadas. O que é isso? Você consegue, num mesmo circuito, realizar várias operações. Você pode ter uma variável e outra sendo somada numa porta lógica OR, e o resultado dela, por exemplo, indo para uma lógica E com outra coisa, e daí que começa a virar uma bagunça. Você tem várias variáveis estão passando por várias portas lógicas para chegar num único resultado. E aí vai de você quebrar isso em pedacinhos, ver o que cada uma faz, para chegar no nosso resultado. Mas como a gente está falando sobre representação aqui, eu vou focar em dizer como que fica representada uma coisa que tem várias coisas. Aqui embaixo, se a gente observar bem o nosso circuito lógico, a gente tem três variáveis, A, B e C. 3 zeros ou 1. Por enquanto, não importa pra gente. Você está vendo aqui que a primeira variável, o nosso A, ele está passando pela porta lógica NOT, ou seja, ele vai ter o seu sinal barrado. E ele vai para uma porta lógica E. Ok. A porta lógica E tem como variável o resultado de outra porta lógica. Ou seja, as variáveis B e C estão sendo somadas numa porta lógica OR e o resultado disso está indo para a porta lógica E. Como que a gente representa isso? Muito simples. A gente sabe que a gente vai ter um A barrado. E a gente sabe que a gente vai ter um B e o C somado. Então, A barrado, B mais C. Eles estão indo para uma porta lógica de multiplicação. Ou seja, você vai ter o A barrado vezes o B mais C. Aqui embaixo eu coloquei representação. Você aí provavelmente já deve manjar muito de matemática. Você sabe que o parênteses simboliza uma operação que deve ser realizada primeiro, para depois você fazer aquela outra coisa. E é assim que fica. O A com apóstrofe, que eu disse que poderia ser usado, multiplicado por B mais C. Se a gente tivesse que escrever esse circuito, seria dessa forma. E se a gente recebesse essa escrita, seria dessa forma que a gente ia montar, certo? Beleza? Aqui eu coloquei pra gente a tabela verdade de tudo isso. E a gente vai fazer essa tabela junto para você entender como funcionaria esse circuito, beleza? Aqui eu tenho as variáveis A, B e C e suas respectivas condições. Tá vendo que eu coloquei vários zeros e uns espalhados em ordens diferentes? Basicamente eles estão mostrando para você todas as condições possíveis para obter algum resultado. As portas lógicas estão recebendo A, B e C. Beleza. Se o A for 0, o B for 0 e o C for 0, o que acontece? Vamos analisar. O A está sendo negado. O A é 0. Foi negado, virou 1. Beleza. Foi o 1 para a porta lógica. E o resto da porta lógica? Não é o B mais o C? Beleza. O B é 0 e o C é 0. 0 mais 0 é 0. A gente já chegou nesse resultado uma vez, lembra? Que duas variáveis 0, o resultado é 0 na porta lógica E.
Enfim, a gente tem um resultado 0 e um resultado 1 do nosso A barrado. Estamos na porta lógica E. 1 vezes 0, 0. A nossa saída, o nosso x, ele é representado como 0. E agora, se o C for igual a 1, o que acontece? Vamos lá. O nosso A, ele é igual a 0. A gente sabe que ele vai ser barrado e o sinal dele vai virar 1. Ok. Uma das entradas da nossa porta lógica E é 1. Legal. Agora o nosso B e o C, o B é 0 e o C é 1. 0 mais 1, 1. Beleza, você tem um sinal positivo. Ou seja, os dois sinais de entrada da porta lógica E são positivos. Você vai ter 1 multiplicado por 1, tendo como resultado 1. O seu componente que tivesse depois, o seu LED, o seu alto-falante, qualquer coisa, ia acender. O seu alto-falante ia tocar o pancadão, entendeu? Basicamente, ele ia funcionar, em outras palavras. Ou seja, e se o B for 1, vai acontecer a mesma coisa. Porque o B e o C, eles estão sendo somados, lembra? O A, ele é invertido. Então ele entra 0, sai 1. Maravilhoso! Não precisamos nos preocupar com o A por enquanto. O B agora, nesse caso, é 1 e o C é 0. 1 mais 0, 1. A gente já tem um 1, um novo 1, 1 vezes 1, 1. Sem mistério, isso aqui é sensacional, cara. Isso aqui, nossa, tudo bem, não tem problema se emocionar. Eu sei que isso aqui é incrível. E agora se o B e o C for 0? Muito simples. B mais o C da porta lógica ou 1 mais 1. 1. Eu sei que é 2. Mas é 1. No nosso caso aqui é 1. E o A, que era 0, inverteu, virou 1. Esquece do A. Enquanto o A for 0, tudo vai ligar. Porque depois vai chegar o sinal 1 do A, o sinal 1 da outra operação, 1 vezes 1. Funcionou, ligou, cara. Maravilhoso aqui. Estamos montando aqui a tabela ao vivo. E agora a gente tem uma outra condição interessante. E se o A for 1 agora? E se o A for 1? Vamos primeiro checar o B e o C para a gente chegar nesse resultado. O B e o C aqui, nessa linha que a gente está, são 0. 0 mais 0, 0. Um dos resultados que vai para a porta lógica E é 0. Beleza. O nosso A agora ele é 1. Mas lembra que ele vai inverter? Então, ele virou 0 também. 0 vezes 0, 0. O nosso resultado é 0. Ou seja, peraí, a gente consegue perceber uma coisa aqui. Se o A vai sempre ser invertido, ele vai sempre ser barrado, ele vai sempre ser 0. E se a porta lógica E precisa que os dois resultados sejam 1, ela não vai mais ligar. Certo? Vamos passar linha por linha aqui para te provar isso. Vou aqui para a condição com C sendo igual a 1. O B e o C, eles vão somar. Eles vão te mandar o resultado 1 para a porta lógica. Mas o A, ele vai chegar a 1 e vai ser invertido para 0. 0 vezes 1, 0. Ou seja, sinal 0. A mesma coisa se o B for 1. E não importa se o B e o C for 1. Porque B mais C vai dar 1 realmente. Mas o A, ele é 1 e vai ser invertido. Então ele é 0. 0 vezes 1, 0. Ela não vai mais ligar. E, bom, voltando aqui rapidinho, como prometido, eu falei que eu ia te ensinar a montar uma tabela verdade. Para montar a tabela verdade, do que você precisa? Das suas variáveis, e elas vão ser as suas colunas. Ou seja, se tiver 3 variáveis, A, B e C, por exemplo, você vai ter coluna A, coluna B, coluna C. Por que coluna A? Os valores da coluna A vão representar tudo o que vai acontecer com o A. Os valores da coluna B vão te mostrar tudo o que vai acontecer com o B e assim com o C também, certo? E você precisa ter uma resposta, uma saída, que vamos chamar de X, que a gente já estava usando aqui para ficar mais simples. A coluna X vai representar os resultados das operações realizadas nas linhas, ok? Muito simples. Como que eu sei quantas possibilidades algo tem? Quantas opções de acionamento? Quantos zeros e quantos uns eu vou colocar lá? Muito simples. Quando você tem uma variável só, quando você só tem a variável A, você só tem 2 possibilidades, certo?
ou ela está ligada, ou ela está desligada. Beleza? Quando você tem duas variáveis, A e B, você já tem 4 possibilidades. Por quê? Ou está tudo desligado, ou só o A está ligado, ou só o B está ligado, ou está tudo ligado. Entendeu? Você tem ali 4 possibilidades de funcionamento. Eu sei que eu contei errado aqui, mas eu sou dislexo, não tem problema. Ou seja, temos uma relação numérica aí. E agora, se eu estiver montando com 100 variáveis, e agora, quantas possibilidades eu tenho? Meu amigo, não sei, não faço a menor ideia. Para isso, você vai usar essa fórmula aqui. A fórmula ela é 2 elevado a número de variáveis. Eu representei como n, para ficar mais simples. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar o 2 e elevar ele a quantas variáveis você tem. Se você só tem uma variável, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 1. Você só tem 2 opções, ligado ou desligado. Beleza. Quando aqui você tem 2 variáveis, é 2 elevado a 2, que dá 4. 2 vezes 2, até onde eu sei, é 4. Que são as 4 possibilidades diferentes que você tem de funcionamento. Tudo desligado, um só ligado, o outro só ligado, ou tudo ligado. Beleza? Tá, ok. E você deve, para saber, para ficar mais fácil de montar, tá, eu sei que é ou tudo desligado, ou um ligado, ou um ligado, ou tudo ligado. Mas pode acontecer de eu montar errado? Isso pode acontecer? Pode. Você precisa ter muita atenção na hora de montar essa sua tabela para não esquecer de nenhum valor. Porque às vezes tem muito zero, às vezes tem muito 1, às vezes tem muita variável. E para se livrar desse problema, eu vou te dar uma dica muito simples. Essa dica só vai precisar que você tenha conhecimento sobre números e sobre números binários, ok? O que você vai fazer? A sua primeira linha da sua tabela, você tem aqui A, B e X. Na sua primeira linha, você vai dar um nome para ela. O nome dela é 0. Ela é a linha 0. Quem mexe aí com programação sabe que algumas linguagens, elas consideram o primeiro item como 0. Ok, tudo bem, a gente vai fazer igual. A primeira linha da nossa coluna, ela é a linha 0, beleza? Ou seja, a soma dos números variáveis aqui, ela tem que dar 0. Mas, tá, somei 0 e 0, deu 0. Mas aqui na linha 2 não dá 2. Como assim? Não é bem a soma. É a representação binária disso aqui que a gente está fazendo. A gente está pegando o 0 da linha 0 e representando ele em binário, utilizando as nossas variáveis. 0 e 0 é 0 em qualquer lugar do mundo. O 1, opa, o mouse não está aparecendo aqui. Em 1, a gente vai representar como 0 e 1. 0, 1 vale 1. Beleza, muito simples. Na linha 2, a gente vai escrever o número 2 em binário, que é representado por 1 e 0. Beleza. A linha 3, a gente vai representar o número 3 em binário, que é o 1 e o 1. Pode parecer um pouco confuso se você não tiver nenhum conhecimento sobre números binários. Eu coloquei aqui no canto uma rápida conversão de binário para decimal. Eu já te digo, pode parecer feio, pode parecer estranho, mas os números binários não são um mistério, tá? Qualquer tabelinha aí que você olhar, é muito lógico, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, entendeu? Você vai chegando uma hora que você sabe vários números. Converter eles não é tão difícil também. Então, se você sentiu dificuldade nessa parte aqui da criação da tabela verdade, recomendo aí que você busque algum conteúdo sobre números binários. Eu posso até fazer um conteúdo sobre números binários se você quiser. Deixa aí nos comentários que pode ser que eu traga aqui. Adoraria trazer, na verdade. E foi isso o nosso vídeo, rapaziada. Muito obrigado por assistir. Se você puder se inscrever aqui no canal, eu vou ficar pessoalmente muito feliz. Então, se inscreve aí no canal, cara. Curte esse vídeo. Compartilha com aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse assunto. Se você tem alguém aí que está fazendo algum curso que tem dificuldade nessa área, manda esse vídeo pra pessoa. Basicamente, cara, compartilha, por favor, para ajudar o seu amigo aqui. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Falou!